Vamos agora pra Ishura, um anime que eu tentei ver, mas eu acabei pegando tanto anime da temporada que eu falei, o Rafa tá vendo? Deixa ele tancar, né? Então, na real, eu dropei antes de você. Puta vida, rapaz! Então por que a gente tá aqui com Ishura, pô? Então, agradeço os meus amigos porque eles viram por mim e falaram, Rafa, Ishura melhora bastante, vai ver. Ok. Mas Ishura conta sobre um mundo onde o Rei Demônio morreu, só que assim, ninguém sabe quem matou. Só que o mundo em si precisa de um herói pra representar. Então, meio que a história é sobre esses potenciais heróis aparecendo e se juntando pra começar a se quebrar na porrada e decidir quem é o verdadeiro. Assim, esse anime, ele é interessante, as ideias dele, porque os personagens pra esse Battle Royale, ele segue o que ele precisa ser. Então, os personagens são bem diferentes, até no sentido de que alguns não são humanos. Você tem o esqueleto Shulk, que não sabe ler, isso é um fator muito importante. Você tem a Mandrágora, você tem 2 Wyverns, que são bem legais, inclusive. E aí alguns humanos, incluindo alguns de Isekai. Porque sim, tem elementos de Isekai aqui e não sabemos como funciona ainda. E aí a história meio que vai apresentando cada um deles aos poucos na primeira metade. Essa primeira metade, eu acho que é o maior problema de Shura. Porque ela começa realmente, como a gente viu no primeiro episódio, com o Soujiro aparecendo, dizendo que ele veio do outro mundo. Inclusive não é o mesmo mundo do nosso, revela depois que é um futuro distópico. E ele vai apresentando como vai ser a pegada da série, né? Então tem bastante ação, tem um peso interessante, tem personagens carismáticos. E do 2 pra mais ou menos até o 6, você nota que ele precisa apresentar todo mundo. Só que você tem muito infodump pra isso. Então você tem que saber o contexto dos países, dos personagens, o que é um minionista, que é basicamente quem segue o Redemônio. Só que ele não vai explicando isso diretamente, vai muitos processos até chegar a isso. Combinado ao fato de que eu já vou dar uma crítica além do anime. É uma das piores legendas da Star Plus que eu já vi. Cara, tem momento onde eles não traduzem direito nem gênero de personagem. Ou o fato de, por exemplo, eles dão a tela, dá um corte, aparece um texto que precisa ler, porque tem um contexto ali, e os personagens conversam sobre esse contexto e eles não traduzem, ou sequer resumem. Então fica um negócio muito mais confuso. E aí acho que vai acabar afastando até mais da série, o pessoal da série do que deveria. Só que quando você vai saindo dessas apresentações, e nem todos os personagens são exatamente interessantes, mas eles acabam agregando alguma coisa de world building, quando você chega na interação deles de fato nessas guerras, é que fica legal. Você tem uma produção bem decente da Passione, inclusive. O diretor é bom e quando ele precisa criar ângulos de câmera diferente ou manter uma coreografia de batalha, mesmo com CG, funciona bem. As estratégias usadas ou a personalidade do personagem interferindo em cada luta é bem legal. Você tem também, principalmente, essa questão de facções e pesos de cada personagem. Então, às vezes você não tá nem torcendo pra facção em si, mas pra um personagem específico. Então, todas as outras lutas você torce pro outro lado, mas nessa aqui você tem que torcer pra esse. E ele sabe balancear bem essa questão, porque ele foca bem no principal. É uma galera bem carismática e bem diferente. E, inclusive, do episódio 6... do 6 pra frente, o negócio deslancha a ponto de luta todo episódio. E as lutas todas são muito boas. Bom, cara, que bom. Tipo, eu senti que ele tinha essas 2 etapas de contar a história, né? Apresenta todo mundo, junta todo mundo. Só que, pô, pra fazer isso, cara, pra fazer bem isso, você tem que ser muito bom. Sabe? Você tem que ter uma boa produção, você tem que ter um bom roteiro. E eu acho que, inicialmente, ele peca um pouco nisso. Que bom que ele melhora pra frente. Eu acho que ele peca, inclusive, principalmente pela legenda ruim. Porque tem coisas até que são muito diretas quando os personagens falam. Porque eu dei até comparando em inglês. Só que quando vai falando aqui, ele tem algumas escolhas que não são muito boas de tradução, ou principalmente
alguns erros de contexto, então acaba ficando meio obtuso. Já é inclusive, extremamente cansativo porque é bem expositivo no início. Só que daí, quando chega essa questão de obtusidade, acaba afastando ainda mais. Mas entra naquilo. É um contexto interessante quando finalmente é citado. Os personagens, a maioria de início, pelo menos que escolheram, são bem interessantes e agregam essa questão de overbuilding. Você tem, por exemplo, a Kia, que o mundo, essa magia funciona em relação a estilos diferentes de palavras. Então, você tem uma palavra específica para questões de moldar coisas ou questões específicas para manipular a vida das coisas. A Kia tem uma especialidade extremamente rara onde ela manipula sim. Então, se ela pedir, a coisa acontece. Você tem o padre, mas o padre não é importante. Quem é importante é o anjo que ele leva, que carrega todo esse contexto. Você tem a rivalidade dos Weimers. Quando você para olhar todas essas peças que ele jogou para você, é uma história realmente bem da hora. E, inclusive, eu entendo porque é uma introdução. E vai precisar de mais uma introdução, porque metade desse cast foi pra vala. Mas o que eles estruturam aqui é muito bom, cara. Eu saí muito surpreso de Shura, como ele realmente é um anime que engaja bastante. Ele só precisa de tempo pra maturar. Eu acho até que se ele tivesse um roteirista melhor, como um Noboru Takagi, que trabalha em Durarara, por exemplo, pra manipular melhor essas diferentes perspectivas, ele sairia muito melhor. Legal. E aí, de nota, fecha aqui com um sólido 7. Eu acho que é um anime que realmente demora pra engrenar, mas quando engrena, cumpre bem o seu papel. E felizmente vai ter uma segunda temporada, então podemos ver mais dessa abertura que já é bem eficiente. Assim, dependendo de como estiver o ano, acho que podemos colocar aí pra um anime de ação, porque ele funciona muito bem. Ó, e parece que tem cartucho pra melhorar isso na segunda temporada, então, né? Tem, porque tem bastante coisa a introduzir. O torneio oficial, de fato, pra esses heróis lutarem ainda nem começou, então tem chão pela frente. Pô, legal, legal.